vida plena, porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos de Deus. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sou amada porque Deus me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro! Ele me amou primeiro. Sou amada e filha de Deus. Sou filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos filhas de Deus. E Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Você pode dizer nessa tarde conosco, Ele me amou primeiro, sou filha de Deus. Declara isso com a tua boca, com o teu coração, e que isso possa fazer parte da tua vida. Aproveita, já se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like e comente, deixa aí o seu comentário, a sua experiência, como tem sido participar conosco desse programa. Que o Senhor te abençoe e que hoje nós possamos continuar com esse tema, hospitalidade prática. Como é que eu posso viver isso? O que o Senhor tem nos orientado? O Senhor deixou ou não deixou uma orientação dessa para os seus filhos, para suas filhas, para nós, a sua igreja, os discípulos de Jesus praticarem? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê o tempo todo nos dizendo e nos ensinando a ser mais e mais generosos, mais amáveis, mais doadores daquilo que nós temos recebido, porque nós somos mordomos do Senhor. Em 1 Pedro está escrito, 4:9, sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. A gente falou bastante sobre isso na semana passada, e hoje, graças a Deus, hoje a gente está aqui com a Nick, com a Luana, nossa querida Shirley não pôde participar, e a Zoé também está aqui conosco. Eu vou dar aqui uma boa tarde para elas, sejam bem-vindas. Queridas, boa tarde. Alguém aceita uma fatia de bolo? Eu fiz um bolinho bem gostoso aqui. Isso sempre é bem-vindo quando você vai hospedar alguém. Gostaria de poder dividir com vocês. Um beijo grande para todas. Beijo grande. Um bolo e um chá, a tarde já está garantida, né? O gostoso é esse, é a gente poder fazer tudo na simplicidade.
A simplicidade, eu acho que tem que ser a nossa grande marca, né? Eu busco isso na minha vida, porque é eu hospedar com o que eu tenho, né? Não é eu tirar do que eu não tenho, não é eu dar para os outros algo que eu não tenho, né? Então, isso que foi a forma que Jesus nos ensina, né? E hoje, nesse momento, nós vamos compartilhar um pouco mais sobre isso, da gente viver aquilo que a gente tem recebido do Senhor, né? Bom demais estar com vocês. Luana, a gente estava com saudade de você, querida. Também estava com saudade de vocês, alegria estar aqui juntinho, aprendendo com vocês também e cedendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, né? É uma alegria dividir, sempre é uma alegria dividir nossa casa, nosso coração e aquilo que o Senhor tem revelado. Amém. Lembrando que eu conheci a Luana alguns anos atrás, inclusive ela estava hospedada na casa do Manuel da Meire, que, olha, Meire é uma pessoa que hospeda a gente sempre com muito carinho, com muito amor, e foi um prazer, um privilégio para mim. Espero te rever, faz tanto tempo. É verdade. Queridas, então a gente vai estar falando sobre esse assunto, temos alguns testemunhos, mas temos também um pouco de ensinamento hoje com o vídeo que a Zoé gravou para a gente. Vamos assistir? Amiga querida, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Qualquer que seja o momento que você esteja escutando isso aqui, eu queria dizer para você que você é muito preciosa e que Jesus tomou toda a iniciativa por amor para nos amar, ensinar como viver nessa terra e nos dar propósito, objetivo à vida. Que Deus abençoe cada uma ricamente. Eu queria lembrar vocês para o que fomos feitas. Fomos feitas para adorar a Deus, a esse Deus que fez todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que nele há. E temos que adorá-lo, porque se não o adorarmos, estaremos adorando alguma criatura feita por Deus. E isso é idolatria. Cuidado, querida. E fomos feitas de forma especial para ajudar. Isso já foi falado, vocês já sabem, e ao ajudar, nós somos como Jesus. Ele foi o mestre que veio ajudar, servir, fazer tudo o que fosse necessário para cuidar, socorrer e nos abençoar. Para isso, nós precisamos ter algumas competências. Eu acho interessante como para qualquer profissão que nós vamos ter, qualquer faculdade, qualquer curso que façamos, nós nos dedicamos muito, primeiro para entrarmos nisso, para fazer um concurso, algum vestibular como havia, nós estudamos muito. E depois, quando entramos nessa jornada para a vida profissional, nós estudamos muito, muitas vezes varamos noites, fazemos projetos, nos dedicamos, queremos dar o melhor de nós. Queremos dar o nosso máximo para isso. Às vezes, para nos capacitarmos para o que Deus tem, nós não nos esforçamos dessa forma. Então eu queria animar vocês a que lembrassem de algumas competências que nós precisamos ter para cumprirmos bem a nossa função de ajudarmos nesta terra. A palavra nos diz, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. E agora eu pergunto para vocês, a que esse texto se refere? Vocês sabem que em alguns lugares, quando eu perguntei isso, as pessoas disseram a mulheres casadas? Eu acho muito limitante, porque ser casada, estar casada, é um período da nossa vida. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes bem mais tarde, às vezes não acontece. Mas qualquer mulher tem uma casa. Ou você não tem uma casa? Será que você é sem teto? Mesmo se você tenha uma caminha, uma portinha de guarda-roupa, se você faz sua comida em algum lugar, você tem uma casa. E a Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, com as próprias mãos a derruba. Então há um poder muito grande que Deus nos deu a nós mulheres, porque Ele sabia que nós íamos depender dele. Ele tinha essa expectativa, nem todas dependem dele para isso.
Mas a sabedoria é o que nós devemos buscar de forma muito especial e dedicada. Há um texto que eu gosto muito, Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão os depósitos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, agradáveis. Queridas, nós precisamos de sabedoria, conhecimento e inteligência se queremos edificar nossas casas. Mas como é que nós vamos ter sabedoria? Sabedoria, eu gosto de dizer que ela não é fruto de diplomas, de estudos acadêmicos, ela não é um TCC que você possa fazer numa faculdade ou alguma especialização. A sabedoria vem pelo joelho, é fruto de uma mulher que está aos pés de Deus, dizendo: Deus, eu não dou conta. Como cuidar de uma casa, de filhos, de marido, de um trabalho, de organização, de estar bem, de estar bonita. Como fazer isso tudo? Eu não dou conta. Você não dá conta? Bem-vindo ao clube. Eu também não dou conta. Então precisamos dos recursos do alto. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em Tiago, aliás, gente, que livro, né? Vale a pena ler e, se possível, decorar. Tiago diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Gente, sabedoria de Deus é gratuita, é um presente de Deus para nós. E Deus vai nos conceder. Isso está em Tiago 1:5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça com fé, peça crendo, se humilhando, dizendo o que você precisa e crendo que Deus vai fazer, porque Ele vai dar. Agora, vocês sabiam que há 2 tipos de sabedoria na Bíblia? Tiago também continua nos falando. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Gente, quantas características para a sabedoria, né? Ela é pura, ela não é com segundas intenções. A sabedoria de Deus não é assim: eu vou fazer isto porque aí eu vou conseguir isto que eu quero. É algo puro. Ela é tratável. Ela se esforça para fazer o melhor, mas nem sempre ela consegue. Então ela precisa ser corrigida muitas vezes. Boa intenção não resolve. Eu tento fazer bem, mas muitas vezes eu erro. Então é tratável. Indulgente. Eu achei essa palavra tão engraçada. Lembrou das indulgências que as pessoas vendiam no tempo da Idade Média. Uma pessoa perdoadora. As pessoas vendiam lugares no céu. Pensa bem a que ponto o homem chega. E ao que ponto quem compra essas coisas acha que está agradando. Mas Deus dá essa sabedoria do alto, que ela é perdoadora, antecipadamente perdoadora. As pessoas vão errar comigo, faz parte. As pessoas vão me desrespeitar, vão fazer várias coisas ruins. Se eu estou cheia da sabedoria do Senhor, eu já estou com um perdão antecipado. Eu já estou vendo como eu posso perdoar e ter a misericórdia que o Senhor teve comigo. Então eu me torno uma pessoa sábia. A sabedoria tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria, ela escuta as histórias dos 2 lados. Toda verdade tem 2 lados. Toda mentira tem 2 lados. Tudo tem 2 lados. Uma moeda tem 2 lados. Então eu não posso ouvir uma história de alguém que eu gosto muito e tomar esse partido. Eu preciso buscar ser imparcial para tentar discernir e ouvir: Deus, o que você tem nessa situação? E sem fingimento. Essa sabedoria também não é carinha de sábia, de entendida, de erudita, não. É uma sabedoria honesta que diz: eu não sei, eu não consigo, eu preciso de ajuda. A mulher sábia não é a que sabe tudo, é a que busca depender de Deus
e ouvir a voz do Senhor e obedecer. Por isso que eu brinco que a sabedoria entra pelo joelho. Quando estamos aos pés do Senhor, Ele vai nos mostrando. E Tiago mesmo diz que a sabedoria, no versículo 15, diz assim, a sabedoria essa não é a sabedoria que desce lá do alto, essa é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria que produz coração com inveja amargurada, sentimento faccioso, sentimento de briga, de competição, de disputa. Gente, é impressionante. As mulheres querem ser sabidas, elas querem ser as melhores, elas querem ser as poderosas. Eu não preciso de nada disso. Essa sabedoria é do mundo, é terrena, é demoníaca. Eu preciso simplesmente me humilhar, depender de Deus e ser uma pessoa leve para viver. Então esse texto, Provérbios 24:3, fala que a sabedoria edifica a casa, com a inteligência ela se firma. Com a inteligência, todas nós temos inteligência de formas específicas, às vezes umas mais emocionais, outras mais racionais, temos várias nuances de inteligência, mas todas temos. E com a inteligência a casa se firma, ela se consolida. Então que nós usemos todo o nosso potencial espiritual, mental, físico, para abençoarmos nossas casas. E inteligência e conhecimento. A palavra diz que com o conhecimento se encherão os depósitos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. É interessante isso, porque hoje nós temos muito conhecimento, nós temos onde pesquisar, nós não temos desculpas. Há muita informação por aí, cuidado, mas há muita informação boa, há muita informação ruim, mas eu queria animar a que nós buscássemos na igreja. Há muitas mulheres sábias, há muitas mulheres mestras do bem, há pessoas que sabem muito mais do que eu em determinado aspecto, né? E quando eu penso assim, eu gostaria de criar meus filhos como eu vi aquela irmã querida, eu quero aprender com ela. A outra é tão carinhosa com seu marido, ela é tão delicada na forma de falar. A outra é uma cozinheira tão bacana, sempre que você chega na casa dela, pode ser de última hora, ela tem uma comida gostosa e rápida, e é sempre bem bonito o jeito que ela coloca aquilo na mesa, né? Uma outra tá sempre tão elegante. Eu sei que ela não tem dinheiro, eu sei que ela não compra em lojas caras, mas ela é uma mulher inteligente e ela usa isso para estar bem. Então, eu acho muito interessante que a palavra fala em sabedoria, conhecimento e inteligência. Então, que nós busquemos desenvolver essas capacidades, essas aptidões para as coisas que Deus estabeleceu para nós. Que sejamos boas donas de casa, que sejamos esposas que honrem, respeitem seu marido, que sejamos mães que eduquem seus filhos com a instrução da bondade, que sejamos mulheres que sejam luz nesse mundo. Deus nos determinou várias coisas que Ele espera que nós sejamos bondosas, generosas, hospitaleiras, mas o lindo é que Ele quer nos capacitar, Ele quer nos encher dessa sabedoria. Por isso, a oração, minhas queridas, tem que ser o diferencial de tudo. A oração tem que ser o que vai definir a forma como nós vamos agir e dar conta das coisas que temos para fazer. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que nós possamos nos tornar cada dia mais sábias. Não para nos exibirmos, não para parecermos especiais, mas para edificarmos nossas casas. E uma coisa que eu gostaria de falar, essa casa, lar que Deus fala que eu devo edificar, não quer dizer que eu vou ser pedreira, arquiteta, engenheira. Há umas que são, mas não é disso que a palavra está falando. Quando ele fala em edificar, é o ambiente da casa. Nós, mulheres, podemos definir esse ambiente da casa. Às vezes, nossa casa está um caos. Às vezes, nossa casa está uma vitrine.
Nem nos preocupemos, queridas, em ter casas vitrines. Não somos artistas de TV. A minha casa não é um cenário de novela. Se você chegar aqui na vida real, você vai ver muitas coisas. E às vezes, no dia que tá tudo bonito, tudo lindo, não chega ninguém. Às vezes, no dia do caos, chega alguém. Então, a vida real é uma tentativa sempre de ter nossa casa como um lar de refúgio, um lugar onde as pessoas possam chegar e ser acolhidas e terem paz, e que as nossas casas possam ser abrigo para os cansados, possam ser lugar que os famintos vão comer, possam ser um lugar para acolher pessoas que pensem diferente de nós, que tenham ideias diferentes de nós, com quem nós possamos amar, acolher, abraçar e buscar ser como Jesus nessa terra. Que Deus nos abençoe muito. Um beijo. Amém. Quanta riqueza, né, de ensinamento e de palavra e de aplicação na nossa vida. Eu acho que a gente precisa orar agora, né? Já que a oração ela é tão importante para as nossas decisões e para o nosso dia a dia, eu queria convidar a Nicole para estar orando nesse momento. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque só existe vida por causa de Ti, só existe esperança por causa de Ti, só existe consolo e certeza da eternidade por causa de Ti, Jesus. Eu quero te agradecer por você estar aqui conosco neste momento, você está falando conosco, está ministrando no nosso coração, Senhor. Tua palavra fala que se precisamos de sabedoria, podemos pedir a Ti. E, Pai, nós precisamos de sabedoria, Jesus. Não há nada que nós possamos fazer na nossa vida, Senhor, sem a Tua sabedoria, Senhor amado. Enche-nos com Teu Espírito Santo, enche-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua alegria, Senhor, com a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, para que a gente possa, sim, ser mulheres santas, submissas, hospitaleiras, servas, em todo o tempo atentas para cooperar, Senhor, com o Teu propósito, Pai. Muito obrigada por tudo que já ouvimos até aqui, o que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Segue falando conosco e segue, principalmente, Senhor, operando o que precisa ser operado dentro do nosso coração, Senhor, para que a gente possa multiplicar, Senhor, o que temos recebido de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti nesse dia, Senhor. Enche-nos, Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos mulheres sábias, Senhor, que venhamos a edificar o nosso lar, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zoé, muito obrigado por esse tempo precioso, por ter preparado essa palavra que encheu aí nosso coração. Mulher sábia edifica a casa. A gente entendeu aí como buscar essa sabedoria, da onde que vem, né? Talvez não é dos livros, mas é do joelhinho ali orando, da comunhão com o Pai, né? Sendo guiada pelo Pai. Que o Senhor abençoe a tua vida. Você que tem sido bênção para muitas e muitas mulheres pelo Brasil afora e agora pelo mundo todo, né? Tem gente longe assistindo aqui o programa e recebendo aí as instruções, né, das boas donas de casa, das mestras do bem, digamos assim, Zoé. Tudo é misericórdia do Senhor, tudo é bondade do Pai que nos ensina. Eu acho bárbaro que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará o que é útil, né? Porque a gente aprende tantas coisas inúteis nessa vida, mas o Espírito nos ensina. E a hospitalidade, eu acho interessante, a palavra fala em exercitar a hospitalidade. Eu fiz 39 anos de casada essa semana, então há uma prática que é exercitada há muitos anos. E já fiz muito fiasco, já dei muito fora, e já tive experiências muito legais. E a gente vai aprendendo, é prática, então ninguém precisa se comparar com ninguém, cada um precisa orar, e Senhor, na minha realidade. Eu queria falar dois aspectos, assim, rapidinho, que eu já falei muito na semana passada. Quando eu sou hóspede na casa de alguém,
A minha mãe sempre dizia assim: vocês, quando forem para a casa dos outros, se comportem de tal maneira que as pessoas digam: ah, tomara que ela volte. E não assim, depois, quando vocês saírem, as pessoas digam assim: tomara que não me apareçam aqui de novo essas pessoas. Então, a gente sempre aprendeu com nossa mãe assim, a tentar deixar o lugar onde a gente ficava melhor do que a gente recebeu, a tentar ser uma visita leve para as pessoas, a tentar ajudar no que fosse possível, a tentar agradecer sempre de forma simples. Isso quando eu me hospedo na casa de alguém. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, para que as pessoas tenham uma alegria em me hospedar. E outro aspecto é quando eu hospedo alguém. Eu queria animar a que cada uma de nós seja o que é e use o que tem. Você não tem que ser como aquela amiga que tem louças maravilhosas, que tem suplás maravilhosos, que tem uma casa maravilhosa. Você tem que ser como você é, com o que você tem, com o que Deus te deu. O Senhor quer que você abençoe com o que você tem. O teu copo é copo de requeijão? Não tem problema, que seja um copo bem limpinho, né? O teu é um bolinho? É um cafezinho, um pão com manteiga? Ótimo. Gente, sabe uma coisa que me deixa nervosa? Quando alguém fala assim: ah, Zé, eu gostaria que você fosse na minha casa, eu vou fazer uma comida especial, e me diz o nome do prato, e fala: vou comprar um vinho. Até fica parecendo que a pessoa me diz o cardápio para me convencer, para dizer assim: olha, vamos ver se você gosta do que eu estou dizendo. Gente, isso é muito triste. Eu não me sinto lisonjeada quando alguém faz isso. Porque se eu puder ir na casa de alguém, eu vou para comer o que você estiver comendo, de forma muito simples. Então, que a gente não queira parecer o que a gente não é e nem mostrar o que a gente não tem. É a louça que eu tenho? Está bem limpinha? Está tudo arrumadinho? É o que eu tenho. Agora, ok, às vezes vou hospedar mais pessoas do que eu tenho, então eu preciso pedir um colchão emprestado, eu preciso pedir alguma coisa que eu não tenho, eu preciso pedir uma panela grande. Eu estou aqui em Boa Vista, né, que meu netinho nasceu um curuminzinho, a coisa mais deliciosa, gente. E aí eu falei, como é que eu vou honrar a família aqui que está cuidando tão bem da sogra, da minha filha. Resolvi fazer uma feijoada, né? Não tinha panela, tive que pedir emprestada. A minha filha tem coisas pequenininhas, porque são um casal recém-casado. Então, de forma simples, se precisar pedir uma coisa emprestada, peça, mas que não seja para se exibir. É essa questão, entende? Que não seja para parecer que eu sou uma coisa que eu não sou. Basicamente isso. Uma coisa a mais. Aqui em Roraima, a gente, como o assunto é hospedagem, né, nós temos aqui muitas pessoas que vêm da Venezuela. E isso é uma realidade pesada, assim, forte. Muitas pessoas, né? Pessoas na rua e tudo. E aqui onde nós estamos, há muitas pessoas que vieram da Venezuela, e eu achei impressionante que eu conheci algumas pessoas que são cristãs aqui, e elas dizendo como foi difícil vir, porque muitas pessoas humilham os estrangeiros, muitas pessoas desprezam, acham que as pessoas que não falam português não são pessoas, talvez, de uma categoria tão boa. Então foi muito... Eu fiquei impressionada com isso, mas, ao mesmo tempo, alguns disseram, porque a gente se sentiu humilhado por vários aspectos, a gente foi buscar Deus. E isso Deus usou para a nossa conversão, né? E outras pessoas disseram, as pessoas falam mal dos brasileiros, mas eu fui tão bem recebida, tão amada. Enfim, há muitas variáveis, mas que nós, onde estejamos... possamos ser como Jesus para as pessoas que estão próximas, se estrangeiras, se falando outra língua, se com outros costumes, pensando como Jesus faria, né? Em meus passos, que faria Jesus? Essa é o grande desafio em todo o tempo. Assim, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Pronto.
Gi falou aí no começo do acolhimento, né, de Manuel e Mary. Isso é um exemplo, assim, de quando a gente foi hospedado, do carinho que nos envolveu, e esse carinho dela, acolhedor, nos uniu, né, Gi? A gente se conheceu através deles, do serviço deles, do amor. Então, a gente foi muito bem recebido lá, na terrinha deles. E cada vez assim que a gente hospeda também, eu acho que ajuda a gente a ser o melhor hóspede, porque a gente vai vendo a carga que aquela pessoa recebe, né? E para mim foi um privilégio, desde criança, aprender isso com meus pais, que eles sempre acolheram. Eu lembro que a primeira vez, assim, eu não tinha meu quarto, eu dormia com meus irmãos. E quando eu ganhei o meu quarto, chegou um grupo de irmãos da Bahia, lá em Recife, e meu pai falou, não, eu hospedo ele, eu tiro o lona do quarto dela e coloco no quarto dos meninos e ele dorme lá. Só que eu tinha acabado de ganhar meu quarto e no meu coração teve uma resistência assim, meu quarto? Meu quarto não, eu não falei para ele, mas no meu coração eu falei, eu não vou sair do meu quarto. Só que aí eu não lembro quantos dias foram, e esse hóspede foi Mário Fagundes, a gente nem conhecia ele direito, e ele cativou a gente de um jeito que, quando ele foi embora, eu tinha uma prova, eu lembro que eu chorei a prova toda, e a professora foi me perguntar por que eu não estava conseguindo fazer a prova. Eu disse, porque meu tio está indo embora, quando eu chegar ele não vai estar mais lá. Então, assim, a gente foi muito abençoado com esse hóspede e com tantos outros que a gente teve o privilégio de receber. O texto fala, né, que sem saber hospedamos a anjos, e Deus mandou, assim, pessoas que enriqueceram muito nossas vidas, que tiveram carga pelas nossas vidas, que não só dormiram lá, né, mas que nos abençoaram, assim, ricamente. E hoje muita gente fala que a gente tem um ciclo de amizade amplo, mas é graças a isso, são pessoas que viraram grandes amigos e que continuam, não só nos abençoar naquele momento, mas que continuam nos abençoando. Então, é uma riqueza muito grande isso. E para os filhos, né? Eu, como filha, eu aprendi a servir, eu aprendi a dar meu quarto, eu aprendi a dar minha cama, e quando vinham irmãos de fora novamente, o pai pode dar meu quarto, viu? E às vezes dava o meu quarto e dava o quarto do meu irmão, dos meus irmãos, e quando não tinha, eles davam o deles, davam a cama deles, né? Isso que Zoe falou, da gente dar o que tem, e eu aprendi com a atitude dos meus pais, né? A servir com o que tem, às vezes o que tem é pouco, mas eles davam com todo o coração. Eram comidas simples, mas meus pais sempre faziam com muito capricho. E quando eu fui comprar meu apartamento, a minha mãe falou, Luana, esse apartamento é muito grande, vai te dar muito trabalho. Mas a culpa foi dela. Eu queria grande para fazer igual eles, para receber cada vez mais gente. E uma coisa que eu aprendi com eles também foi ter um sofá resistente, para que o sofá não venha ser um empecilho de eu acolher os irmãos, para que eu não venha ficar tensa ou preocupada se não vai aguentar o rojão, o ritmo. Então, assim, é uma alegria receber o que é formado nos filhos da gente, né? Tanto do privilégio de andar com mais pessoas cheias de Jesus, e até quando a gente hospeda uma pessoa difícil, a gente está recebendo mais de Jesus ali, o caráter do Senhor está sendo formado em nossas vidas. E aí eu sempre queria também oferecer o melhor, queria fazer uma receitinha especial, mas com a quantidade de filho aumentando em casa, isso foi ficando mais difícil, e eu não queria deixar de hospedar por causa disso. Então eu tive que aprender a ser simples, a fazer um cuscuz, a pedir ajuda. Chegou um tempo que eu não tinha mais funcionário até hoje, então eu tive que aprender a pedir ajuda ao hóspede. Eu quero muito hospedar você, mas eu preciso de ajuda. E às vezes liberar o café da manhã, abre a geladeira, minha geladeira é sua, fica à vontade, cada um aí se sinta livre para servir. Mas é uma riqueza, assim, muito grande, que a gente está formando o caráter do Senhor em nós, em nossos filhos, e vai ser mais fácil para eles vão criar essa expectativa, como eu, quando era criança, criava, né, de receber. E a gente hospeda, assim, pessoas para dormir, mas também a gente abre a nossa casa para ser uma expansão do reino do Senhor, para acolher jovens, para acolher crianças. E o que eu acho, assim, muito importante é envolver os filhos. É uma coisa que meu pai se preocupava em fazer, né? Envolver, assim, não deixar de lado as atividades, tudo, porque você está hospedando, e dar uma atenção exclusiva. Porque, às vezes, o ritmo de hospedagem ou de frequência de irmãos em nossas casas é grande. Nossos filhos, a gente não pode esquecer que a gente precisa ser hospitaleiro, principalmente com eles, né? Dedicar o nosso coração a eles,
promover, procurar focar, sei lá, em atividades. Hoje, meu foco é em atividades para crianças que venham envolver eles. Então, servir dessa maneira também. Então, que o Senhor venha estar sempre encontrando em nós um coração simples e pronto para acolher aquele que Ele vai colocar em nosso caminho. Amém. É muito precioso, Lu. Eu acho que a gente tem um privilégio muito grande, né, de ter crescido, né, numa casa em que os nossos pais hospedavam e a gente poder também reproduzir isso com os nossos filhos, né? Eu acho que é um privilégio muito grande. Eu sempre amei hospedar. E para mim, isso foi algo que depois que eu fui crescendo eu entendi. Era a casa dos meus pais, mas era a minha casa, né? Meu pai, como pastor, era o ministério do meu pai, mas também era o meu ministério. Eu também sou responsável por viver uma vida de santidade ao Senhor, primeiramente, mas também porque o que eu faço também impacta na vida dele, né? No trabalho dele, no ministério dele, né? Meu pai é pastor, então quando eu cresci com isso. Mas seja qual for a profissão do seu pai ou dos seus pais, né? Você tem uma responsabilidade na dinâmica da casa da mesma forma. Eu creio nisso, né? Eu creio que nós somos responsáveis, né? Qualquer envolvimento que os nossos pais têm na igreja é o meu envolvimento também, porque eu faço parte da família. Então, a hospedagem, a hospitalidade, ela é um desses aspectos, né, do nosso serviço como santos, né, dos santos. Então, isso me impacta muito. E eu entendia que eu também era responsável, né? Quando criança, ajudava, me envolvia, amava receber, gostava. E depois, muitas vezes, eu já hospedei na minha casa sem os meus pais estarem presentes. Então, meus pais diziam, olha, tem uma família indo para lá, mas a gente vai ter que viajar. Então, muitas vezes eu assumi a hospedagem sem a presença dos meus pais. E isso foi fruto de uma vivência, de uma prática, né? Também, em época de retiro de jovens, a gente já teve, não sei, 10, 15 jovens lá em casa, né? E era sempre assim, mas todo mundo participa, todo mundo tem que se envolver. Havia uma coisa que eu acho que é até bom falar sobre isso, porque eu errei, né? E eu já conversei muito sobre isso com a minha mãe, que às vezes a gente queria fazer tudo tão, tão bem feito e a gente ficava muito sobrecarregada. E chegava um momento em que a gente se desanimava, porque assim, era sempre lá em casa, era sempre a gente, e no final todo mundo vai embora, a casa fica bagunçada, o chão fica sujo, e assim, como muitas vezes eu tomava a iniciativa como filha de dizer, mãe, posso trazer para cá, posso chamar o jovem, muitas vezes eu tomava essa iniciativa e eu me sentia responsável de ficar até o final, lógico, e deixar a casa igual ou mais bonita do que estava antes, né? Mais arrumada. E aí o Senhor tem me ensinado hoje na minha casa, né? Recebendo a igreja no lar, recebendo grupos aqui, o Senhor tem me ensinado a pedir ajuda, a demonstrar realmente a minha fragilidade para não ficar sobrecarregada, para não me desanimar de receber. Né? Então, eu acho que tem a disposição do nosso coração de fazer para o Senhor, mas também tem a humildade, né? E aqui eu me exponho nesse sentido, assim, em alguns momentos eu posso até dizer, assim, que eu fui orgulhosa, que eu queria dizer assim, olha, eu dei conta de tudo e tá tudo bonito, tipo assim, tô devolvendo a casa bem bonitinha para minha mãe e para os meus pais, né? Mas em muitos momentos eu acho que eu falhei dizer assim, pessoal, não sai ninguém enquanto a casa não tiver um brinco, sabe? Enquanto não tiver tudo arrumado. Eu acho que hoje eu faria diferente e eu tenho aprendido a fazer diferente para continuar desfrutando, né? Hospedar é para o Senhor, é para ser prazeroso, é para ser leve, mas isso significa que nós também temos que ter estratégias, né? E eu acho que isso torna o relacionamento muito gostoso, sabe? Assim, acho que isso é ser corpo, né? Não é nós sermos super mulheres que damos conta de tudo e todo mundo vai embora e não sobra nada. E às vezes sobra um coração triste e chateado. Né? Isso eu tô falando porque talvez não tenha acontecido com nenhuma de vocês, mas já aconteceu comigo muitas vezes de ficar, né? E o Senhor me fala assim, mas você tá fazendo para quem? É para mim, né? Então eu tenho que ter um coração de serva, né? Mas Jesus, ele também dava tarefas para os seus discípulos, né? Jesus disse, vai lá e pega o jumentinho, vai lá e prepara a ceia, o local onde a gente vai ter a última ceia, né? São passos práticos de que Jesus também dava direções para que os seus discípulos participassem do serviço dele, né? Da tarefa dele.
Isso é algo que me chama atenção e que vem no meu coração, assim. E disso que a Luana falou, e que minha mãe falou também, né, sobre deixar, né, receber e deixar a casa melhor do que quando a gente recebeu, né, ou, não só deixar, mas quando a gente estiver sendo hóspede, que a gente também, as pessoas têm muito prazer em nos receber, né. Eu tive uma experiência há uns 2 meses atrás que me chamou a atenção, assim, da minha filha, e a gente estava na casa, hospedada na casa de um irmão. Na verdade, os irmãos viajaram e nos deram a chave da casa, e a gente ficou lá, e a gente pôde aproveitar uns dias de folga, e no último dia eu falei, filha, minha filha vai fazer 5 anos, né, eu falei, filha, agora a gente tem que se concentrar, e a gente tem que deixar a casa bem arrumadinha, igual a gente recebeu. Ela, igual não, mamãe. Aí eu tomei um susto, assim, ela falou, a gente tem que deixar melhor. E aquilo me chamou muita atenção, né, aquilo me impactou, porque o que a minha mãe recebeu da mãe dela, ela me ensinou, e eu ensinei para minha filha, e nós temos vivido isso, né, e a glória é do Senhor. Mas é forte como isso se passa, né, como isso se transmite, e isso fica inculcado no nosso coração, né. E aí foi muito interessante que a irmã que nos emprestou, depois ela chegou para mim, e ela tinha dito, não se preocupe, pode deixar a casa assim, eu tenho alguém que me ajuda e tudo, né? Eu falei, bom, eu não tenho, então eu vou deixar como eu gostaria de receber, né? E fiz para o Senhor, e foi tão legal que ela disse assim, nossa, muito obrigada. Ela me agradeceu várias vezes, muito obrigada. Eles estavam chegando de viagem cansados, e receberam a casa melhor do que eles tinham, do que a gente tinha recebido, né? No sentido assim, nos mínimos detalhes. E foi tão precioso porque um mês depois eles nos ofereceram de novo. Então, esse é um exemplo, né, de generosidade, né, dessa família que nos ofereceu. Mas como nós, sendo hóspedes, nós podemos fazer diferença sim, porque ela poderia ter sorrido e dito, olha, infelizmente não tem outra oportunidade para você, né? Mas para a glória de Deus, eu acho que é um bom exemplo disso, de prático, né? Na prática, como isso gera frutos, né? Na vida dos nossos filhos, deles serem cuidadosos, né? Em organizar, em não danificar, né? Algo que não é nosso, né? E também desse coração. Então, divido com vocês um pouquinho disso e que o exemplo da minha filha me impactou e me edificou nisso também, né? Amém, Nick, que coisa linda, né? Olha só, gente, nós que recebemos, precisamos entender que a gente não precisa ficar sobrecarregado, a gente pode dividir com essas pessoas e tornar elas parte do nosso lar, né, naquele momento, e até mais gostoso quando o hóspede se sente parte, né? Eu, pelo menos, quando eu vou para a casa de alguém e que a pessoa me faz sentir parte daquilo, eu me sinto mais à vontade. E o hóspede aprender também a ser alguém leve para aquela família, né? A ser alguém que está trazendo ali algo a mais, né? Está trazendo uma leveza para aquela família. Eu agradeço demais ao Senhor pelos meus pais também, que me ensinaram bastante. Lá em casa a gente fala, cada um é de um jeito, eu sou da muvuca, eu gosto de casa cheia, gente. Eu sempre gostei e sempre me sobrecarreguei também demais por conta disso, mas aprendi, né? Na África eu tive que aprender na marra porque, olha, era uma muvuca total. E aí, de repente, a gente começou a fazer escala. Gente, ó, um faz isso, o outro faz aquilo, e assim foi indo e se tornou leve. Eu falei, rapidinho a gente termina. Então, eu gosto de trabalhar hoje assim. E acostumei tanto que, quando eu venho para o Brasil, e às vezes estou em São Paulo sozinha, eu acho estranho ter que fazer comida sozinha e ter que arrumar a cozinha sozinha, porque eu estou sempre envolvida com outras pessoas, né? Então, é interessante, é gostoso, é bênção, é prazer receber. Tem uma pergunta, gente, que no programa passado veio para nós com respeito à hospedagem. Então, uma irmã nos perguntou, ela tem o desejo no coração, já entendeu a necessidade e o ensinamento bíblico sobre isso, porém, o seu marido, que também é cristão, tem o caso de uma que tem um marido cristão e uma outra que o marido não é cristão. Eles não gostam de hospedar. Eles não são a favor, fecham as portas. E essa irmã, uma delas, escreveu e falou assim, Giovana, o que eu faço? Eu queria pedir para a Zoé nos ajudar nessa resposta. A resposta está
em 1 Pedro 3, 1 e 2. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Essa palavra eu acho impressionante. Ele fala que eu tenho que me submeter ao meu marido. Mas Deus me manda fazer uma coisa. E quando eu entendi que se o meu marido não obedece à palavra, não significa que ele não seja cristão, não significa que ele não ame a Deus, mas em algum aspecto ele não obedece à palavra. Ele ainda ou não teve revelação, ou não teve conversão em relação àquele aspecto. Mas se ele não obedece à palavra em relação a isso, a forma de eu poder ganhar o meu marido é pelo meu procedimento, sem palavra alguma. Um procedimento honesto, cheio de temor. Eu quero obedecer a Deus, mas eu não posso desobedecer ao meu marido, senão tem alguma coisa errada. Ao obedecer ao meu marido, ao me submeter ao meu marido, eu estou obedecendo a Deus. Então, eu preciso ser honesta nisso. Então, o Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu sei que Deus vai dar sabedoria para você, especificamente nessa área. Se teu marido não obedece à palavra nesse aspecto, busque de que forma você pode, pelo teu exemplo, pelo teu procedimento, talvez você não possa receber na sua casa, mas talvez você possa fazer um bolo e levar de presente, talvez você possa oferecer uma carona para essas pessoas e levar para resolver algo que eles precisam, ou até dar um passeio. Talvez você possa contribuir para que eles possam fazer uma refeição num restaurante. Eu não sei qual é a solução. Agora, eu sei que você não pode se submeter ao seu marido e que o nosso exemplo tem que falar mais alto. Não adianta eu achar que não adianta eu brigar com o meu marido porque eu vou fazer uma coisa que é contra ele, né? E Deus não nos daria situações assim. Eu queria, então, aproveitar um texto, meditando sobre essa questão de hospedagem, um texto em Mateus 27, 25. Eu achei tão encantador, agora na Páscoa, eu lendo sobre, relendo, que eu sou apaixonada pela história da morte e ressurreição de Jesus, né? Mateus 27, 55, diz assim, ali perto na ocasião da morte, estavam ali muitas mulheres. Gente, as mulheres estavam sempre rodeando Jesus, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Olha que fantástico! Essas mulheres estavam sempre ali. Talvez ninguém estivesse perguntando a opinião delas, ninguém estivesse, talvez, ouvindo o que elas tinham a dizer, mas elas não deixaram de estar ali. O que elas faziam? Elas observavam. Deus nos deu 2 olhos e Deus nos deu um coração atento. Nós, mulheres, Deus nos fez com uma capacidade de relacionarmos com as pessoas. Então, há detalhes que a gente pode observar que, às vezes, um homem não vê. E se nós fomos feitas para ajudar a Deus e, ao observarmos, Deus vai nos mostrar como servir. Às vezes, é uma coisa muito pequenina. Às vezes é uma coisa muito aparentemente boba, mas que vai ser a bênção naquela hora, né? Às vezes alguém está ali emocionado, chorando por uma situação, e você lembra, eu tenho um lenço de papel na minha bolsa, e você discretamente dá para a pessoa, né? Às vezes você vê que a pessoa já está falando, você sai e traz um copo d'água, né? Enfim, se nós estivermos cheias de Jesus, com o coração dispostos e observando para ver como podemos servir. Não é fantástico isso? Não é observar para fuxicar, para fofocar. Vocês viram lá o fulano, nananã. Não é para comparar, mas é para... Sabe o que acontece, gente? Ninguém aguenta mais gente que fica falando bonito. As pessoas querem gente que viva bonito. Então, o grande desafio da gente não é sermos teóricas. Sabe que eu tenho pavor, medo, desesperado de ficar uma teórica, uma pessoa que fale bonito, uma acadêmica, uma pessoa... e que simplesmente não viva. É isso que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que é isso.
Às vezes é muito pequeno, às vezes é muito grande, né? Eu já vi irmãos venderem um carro e comprarem 2 mais simples para poder dar para o seu companheiro que não tinha carro, né? Eu já vi gente vender uma casa grande para poder comprar e dividir e comprar várias casas para abençoar irmãos. É incrível que uma pessoa com o coração disposto nas mãos de Deus. Eu já vi um irmão que ele tinha a segunda casa, ele tinha um apartamento pequeno que ele usou quando recém-casado e que ele não se desfazia daquele apartamento porque ele emprestou para vários casaizinhos no início do casamento, que é aquele momento que você está construindo a vida. Vários casais passaram por esse apartamento no primeiro ano de casado, até poderem se estabilizar, era a forma dele abençoar. Gente, é fantástico o que nós podemos fazer se estivermos simplesmente observando para servir. Glória a Deus. Acolhedores, não importa a situação, não importa o momento, não importa o que tem. Acolhedores. Vamos assistir o testemunho da Michele? Olá, eu me chamo Michele, eu sou discípula de Cristo Jesus, eu sou fruto da igreja em Salvador, porém hoje estou morando numa cidade chamada Pouso Alegre, que fica no sul de Minas Gerais. Estou aqui com minha família, meus filhos e meu marido, e o que eu tenho para compartilhar com vocês é algo que Deus tem feito no meu coração, na minha casa, nesse contexto de hospedar. E há um pouco tempo atrás eu entendia que o conceito de hospitalidade tinha a ver com hospedarmos irmãos que vinham de outra cidade e que estavam de passagem na cidade, que precisavam de algum tipo de assistência nesse sentido. E quando eu vim para cá, o Senhor amplificou esse conceito, né? Nós não conhecemos ninguém aqui, né? Estamos conhecendo agora. O Senhor está abrindo as portas justamente por conta dessa prática de hospedarmos. E logo quando chegamos aqui, nós hospedamos uma irmã e ela deixou de presente um livro para mim. O nome do livro é O Evangelho e as Chaves de Casa. E tem como subtítulo Praticando uma Hospitalidade Radicalmente Simples em um Mundo Pós-Cristão. E eu fiquei assim, mas Senhor, eu não conheço ninguém nessa cidade, nem nas cidades vizinhas, como é que eu vou hospedar e como é que eu vou praticar isso? E no livro, e aí o Senhor me deu um texto antes da leitura do livro, né? O Senhor me deu um texto que está lá em Mateus 5,16, que fala assim, vou ler para vocês. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A partir dali, o Senhor começou a trabalhar no meu coração de que eu precisava ter um olhar atento às necessidades ao meu redor. Muitas vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer algo que glorifique o Teu nome. E às vezes Deus coloca algo na nossa frente e a gente não consegue observar que é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E hospedar tem a ver com isso. Hospedar tem a ver com você trazer para dentro do seu coração esse conceito, não como um estilo de vida, mas como a própria essência de Cristo, né? Transbordando através de nós. Assim como diz o texto, né? Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as boas obras, né? E ali, a partir dali, eles também possam glorificar ao Senhor. Então eu comecei, após a leitura desse livro, que fez um boom na minha cabeça a respeito desse tema, eu comecei a descer com as crianças para o parquinho, comecei a observar a vida daquelas mães que estavam ali e comecei a me aproximar e a ver a necessidade de cada uma e comecei a servir aquelas mães. E foi engraçado porque a turma aqui ela é um pouco mais fria, né? A turminha aqui é um pouco mais... você percebe que há uma cultura diferente nesse aspecto de relacionamento. O baiano, ele chegando, né? Chega cheio de graça, e eu tive que aprender a lidar com isso também. E a partir dali eu comecei a entender uma coisa muito importante. Melhor do que ter,
é poder doar. E eu comecei a perceber que tinham mães ali que precisavam de amizade, precisavam ser ouvidas, precisavam de atenção, precisavam de uma visita. E eu comecei a hospedar essas mulheres no meu coração. E a partir dali eu comecei também a abrir a minha casa. E um conceito interessante que esse livro traz é que a partir dessa família que está aqui, a minha família, os vizinhos poderiam se tornar também família, né? Abrindo a minha casa, me colocando à disposição para servir de uma maneira ampla. E não simplesmente dando uma cama para dormir, ou dando um melhor lençol, ou colocando uma sopa na mesa, enfim. Mas, assim, é trazer essas pessoas para dentro do nosso coração e servi-las dentro da necessidade delas, né? Isso abriu a minha mente. O Senhor começou a falar comigo que aquelas pessoas precisavam sair da nossa presença melhor do que entraram. E a única maneira delas saírem melhor do que entraram é amando, é servindo, é ouvindo, é doando aquilo que nós temos de melhor, que a gente acha que não deveria doar, ou que a gente deve guardar apenas para aqueles que são íntimos, né? Ou para aqueles que são mais próximos, enfim. É doando a minha amizade, é doando os meus ouvidos, é doando o meu colo, é começando a compreender a necessidade de cada um e me fazendo presente na vida dessas pessoas. E como o Senhor tem nos abençoado. Já passaram muitas pessoas pela nossa casa, algumas se tornaram amigas e outras não só amigas, mas família também, oficializando a sua vinda para estar conosco. E a partir daqui a partir disso o Senhor tem formado um grupo caseiro em nossa casa e tem sido uma bênção. Então, o que eu tenho para compartilhar isso, volto a dizer, a hospitalidade não é um estilo de vida, né, que a gente adota. Eu vou hospedar, porque o Senhor quer que eu faça isso, mas não, isso tem que ser natural de uma vida cristã, de uma vida consciente, né, do nosso papel, do nosso serviço aqui nessa terra. Então, vamos deixar a nossa luz brilhar, a luz de Cristo brilhar, para que eles possam ver essas boas obras, eles também possam ser alcançados através dessas boas obras. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Muito precioso demais. Muito bom ouvir a Michelle falando. Realmente, experiência linda essa dela. Enquanto eu ouvia, eu me lembrei do texto que está lá em Mateus 25, do versículo 31. E eu gostaria de ler. Eu sei que é um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler porque eu acho que é o que está na palavra do Senhor e fala bastante disso, né? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes-me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi
né? Que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, eu acho que esse testemunho que a Michelle deu, né, do que ela está vivendo, ela está colocando em prática, né? Isso aqui, eu acho que esse é o grande desafio que Jesus tem nos convidado, né? Vamos fazer isso aos pequeninos, né? Ao próximo. Próximo significa vizinho, aquele que está do seu lado, neste momento. Não é aquele que está longe, mas é o que está do seu lado neste momento. Este é o seu vizinho. Este é o seu próximo. Próximo mais próximo, né? E eu creio que temos que começar fazendo isso dentro da nossa casa, né? Com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os primos, e a gente vai, né, com o meu vizinho, e eu tenho o privilégio de ter como vizinho o meu cunhado e a minha cunhada, né? Então eu tenho oportunidades de servir, né? E eu vejo que o Senhor quer nos dar estratégias para entrarmos no banquete com o Rei na vida eterna. Serviço, hospitalidade, alimentar, dar água, é tudo prático. Você viu que ele falou de coisas práticas. Isso é condição para estar com Jesus na vida eterna. Então isso é muito forte, né? Não é muito mais complexo no sentido de muito mais profundo, né? Do que simplesmente dizer eu quero, né? Eu quero Jesus significa eu quero Jesus e todo o pacote do reino dele. É possível viver isso sozinha? Não. Para isso eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus para servir, eu preciso de Jesus para adorar, eu preciso de Jesus para hospedar, né? Sem Jesus eu não posso fazer nada. Então tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de Cristo, porque foi ele que nos deu esse modelo, foi ele que nos deu esse exemplo. Né? Então, que a gente saia daqui confrontada, animada e buscando estratégias do Senhor. Né? Eu acho que a pergunta que foi trazida mais cedo, como é que eu posso fazer isso se dentro do contexto em que eu estou, eu tenho empecilhos? Jesus vai te dar uma estratégia. Jesus vai te dar uma forma que você pode cumprir o mandamento dele. Porque ele não dá o mandamento sem dar o milagre da multiplicação, né? Ele diz, alimentem o meu povo, alimentem esse povo que está aqui. Como? Eu só posso alimentar com o próprio Jesus, né? Fazendo o milagre e transformando. Então, eu creio que é o renovo mesmo que o Senhor quer trazer sobre nós nesse dia, né? E a gente sempre anima, né? Eu saio animada, eu saio confrontada com a palavra do Senhor, mas eu me sinto desafiada. Qual é a estratégia que o Senhor quer me dar para poder viver a plenitude do que Ele está falando no nosso coração nesse dia, né? Então, que a gente possa ouvir isso, vinde, benditos do meu Pai, né? Porque obedecemos os mandamentos do Senhor. Nicole, sabe que sempre as pessoas nos perguntam, né? Como que a gente faz para falar de Jesus no Níger, em países muçulmanos? E esse texto é o texto que a gente recebeu no nosso coração, que queimou assim mesmo quando a gente pisou a primeira vez. Eu ainda me lembro, há tempos atrás, quando eu vi aquelas crianças, quando eu vi aquelas pessoas, e esse texto, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Eu vi tantas crianças sem roupa, eu vi tantas mulheres com a roupa já tão velha desfazendo, sabe? Eu falei assim, é dessa maneira que a gente vai levar Jesus, né? Estive presa e me visitaste. Então a gente falou, a gente precisa ter uma visita na prisão semanalmente para ajudar aquelas pessoas que estão ali, para ouvi-los, para abraçá-los, para levar um dia uma comida, para levar a palavra, né? Estive enfermo e me visitastes, né? Então, no hospital, visitar um enfermo, tem que fazer, eu tenho que atender quem está doente, quem vem bate na minha porta. E assim foi que começou todo o projeto, que hoje é um projeto um pouquinho grande, né? Tem muita gente envolvida, graças a Deus, irmãos ali que entenderam e que receberam essa palavra, né, de Jesus.
E quando a gente vem para o Ocidente, ou às vezes a gente passa pela Europa ou pelos Estados Unidos, a gente pensa assim, gente, cadê as pessoas, né? É lógico que tem pobres, tem pessoas que estão vivendo com necessidade, também no Ocidente tem, mas é porque na África isso é muito gritante, você abre a porta da sua casa, é muita gente vivendo dessa maneira. Mas a gente encontra pessoas sedentas, até mesmo nas maiores empresas com os maiores salários do mundo. Pessoas sedentas emocionalmente, espiritualmente, com fome, e às vezes a gente se cala, a gente não compartilha do alimento que a gente tem, a gente não tem uma palavra de ânimo para dar. A pessoa vem falar que a vida está horrível, e a gente fala, é verdade, está mesmo. A pessoa vem falar de tudo que o Covid fez na vida, na família dela, das perdas, e você vai e coloca mais perdas ainda. Mas Jesus é a vida, né? Jesus, ele veio para nos... Ele é o pão da vida, ele veio nos alimentar. Então, a gente pode também alimentar e saciar aquele que está emocionalmente precisando, com fome, precisando do acolhimento, está doente, está preso espiritualmente. Nós precisamos colocar esse texto em prática, mas tendo um olhar de Cristo, que é um olhar de amor, um olhar que se importa com aquela pessoa, com aquela alma, com aquele necessitado, esteja ele coberto de ouro ou coberto de sujeira. Jesus é a resposta, não importa a situação, seja na prática pegar literalmente um copo de água e dar, ou você literalmente falar da fonte de água viva que é Jesus para alguém que está sedento. Que a gente possa ter a sensibilidade e o discernimento de entender que existe um propósito maior para as nossas vidas, e esse propósito é Jesus, é o reino de Deus ser estabelecido, é o reino de Deus ser proclamado através da nossa vida. Você vê Jesus, ele trazendo uma palavra muitas vezes, e outras vezes ele trazendo o quê? A cura, ou compartilhando alimento. Então, existem várias formas da gente ser hospitaleiro e acolhedor e compartilhar do evangelho. O que a gente não pode é cruzar os braços e fazer de nada com a graça que nós recebemos de Deus. Porque se nós recebemos essa graça, só tem um motivo, é para compartilhar. Nós não recebemos porque merecemos, nós não recebemos porque somos melhores, não. Nós recebemos a graça para compartilhar com quem não merece. É para olhar. E quando você vê um mendigo, quando você vê alguém na rua, talvez caído por causa de bebida ou de droga, você tem misericórdia dessa pessoa. E você olhar não como um marginal, mas como um ser humano, alguém que foi criado por Deus e está precisando de ajuda. Talvez você não possa fazer nada naquele momento, mas você pode fechar os seus olhos e orar. Você pode se importar, você pode chegar na tua casa, você pode compartilhar no grupo de oração que tem no WhatsApp, talvez. Hoje eu vi alguém criado por Deus, irmão, um ser humano sendo destruído pelo pecado. Será que a gente se importa de verdade com as pessoas? Existe um texto que mexe muito comigo, em Isaías, e Deus perguntando, né? O jejum, será que o jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar a ajuda ao próximo? Esse é o Eterno falando com o seu povo. Da mesma forma que Jesus, o Deus que se fez carne, falou conosco. Nós precisamos nos importar, porque Ele se importou primeiro. E Ele se entregou primeiro para que hoje a gente tivesse vida. Que a gente possa ter um coração quebrantado, amoroso, ao ponto da gente não cruzar o braço e achar que está tudo bem, só porque a gente tem uma cama, uma casa e que a gente está fazendo bem para os irmãos ali do nosso grupo, mas que a gente possa ter uma visão mais ampla do que é proclamar o reino além das fronteiras. Quando eu escutei o testemunho da Michelle, isso me toca porque ela foi para a minha região. Eu sou do sul de Minas,
E eu sei muito bem como que é, o povo é reservado demais, desconfiado. Meu povo é assim. Eu fui para um lugar muito diferente, por isso que eu já sou falante desse jeito. Mas o meu povo é assim, não é um lugar fácil. Existem muitas barreiras culturais, religiosidade, familiar, sofrimento, situações que o povo ali passou e passa. Então, há um trabalho muito grande a ser feito pelos discípulos de Jesus que estão nessas regiões, que é trazer vida, trazer amor, trazer quebrantamento para esses corações. Não é fácil, mas não é à toa que o Senhor tem levado e tem levantado pessoas. Eu não sei aonde você que está assistindo esse vídeo está agora. O que eu sei é que você pode ser um canal da bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Você pode ser, através das suas palavras, através das suas atitudes, através do seu sorriso, da sua generosidade, do seu amor, da sua doçura como mulher. Você pode. Existe um estudo que diz que nós influenciamos no mínimo 25 mil pessoas a nossa vida se nós não fizermos nada. Se você começar a fazer alguma coisa além, imagina quantas pessoas você vai influenciar. Uma semente produz muitos frutos. Tudo que a gente faz são sementes, boas e ruins, que a gente está depositando ao longo do caminho. As pessoas estão te olhando. Você é notado. As pessoas estão prestando atenção no que você está fazendo. Algumas não vão gostar, outras vão ter inveja, mas muitas vão te imitar. Presta atenção. Os seus filhos, os seus parentes, e muitas vezes o seu marido vai ser impactado através da tua vida. Então, que a gente possa se colocar, se lançar como disponível instrumento nas mãos do Eterno. Que o Senhor te abençoe. A palavra diz que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nós precisamos morrer, muitas vezes, para nossos desejos, para os nossos gostos, para as nossas necessidades, para podermos ser bênção. E eu lembrei agora de uma irmã nossa que viveu há uns 2000 anos atrás, que a Bíblia conta a história dela lá em Atos 9, a história da nossa irmã Dorcas. Gente, essa mulher, ela fazia vestidos para as mulheres da época. A palavra de Deus diz que quem tivesse 2 vestidos, desse 1, porque a maioria das pessoas só tinha 1. Poucas pessoas tinham mais de 1. Então, essa mulher fazia vestidos. Imagina a importância deste trabalho. E simplesmente Dorcas morre. E Paulo é chamado, e as mulheres chorando ao redor do túmulo de Dorcas mostram os vestidos que Dorcas fazia. Dorcas ia fazer muita falta. E eu me pergunto, e eu queria deixar com vocês essa reflexão: que falta nós faremos quando morrermos? Do que as pessoas se lembrarão de nós? O que será que vai estar escrito na nossa lápide quando morrermos? Aqui passou uma mulher que fez o bem, que criou filhos, que cuidou do seu marido, que lavou os pés aos santos, que acudiu os necessitados. O que será que vai estar escrito em nossa lápide? Se Jesus não vier antes e nós formos arrebatados com ele, que falta sentirão de nós quando nós formos? Do que se lembrarão de nós? Então eu queria encerrar aqui minha contribuição lembrando da nossa irmã Dorcas, que seja um exemplo para nós. E uma coisa interessante, talvez hoje, se ela fosse ressuscitada, ela não fizesse mais vestidos. Ela ia talvez participar de campanhas onde algum pastor famoso diria: e agora eu quero apresentar a vocês a irmã Dorcas, a ressuscitada. E ela viraria uma atriz, não sei como é que se chama, uma atriz do mundo gospel. Queridas, uma o quê? Estrela do mundo gospel. Uma estrela do mundo gospel.
E a partir de então, Dorcas, a ressuscitada, está aqui. Venham assisti-la. Gente, eu tenho certeza que Dorcas foi ressuscitada porque ela fazia falta e para continuar fazendo vestidos. Talvez uma tarefa que as pessoas nem se dessem tanta conta, mas quando ela morreu, uau, quem fará vestidos para nós? Então, que nós possamos ser lembradas assim, como mulheres bondosas, dispostas a distribuir, multiplicar seus talentos para abençoar a quem precise dessa bênção. Deus abençoe vocês. Um beijo grande. Amém. Eu estou terminando aqui esse momento, mas assim, estou desafiada. O Senhor tem falado comigo e vou seguir buscando. Eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar hoje, todos os dias, né, é de andar continuamente na presença de Deus. Então, buscar dele o que ele tem para a gente hoje, qual o serviço que ele espera de nós hoje. E cada detalhe, como fazer, se eu vou acolher uma família, o que servir, como hospedar, qual cama ceder, como otimizar meu tempo, como ser mais prática. Então, como criança, como menina, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso acolher e hospedar, como jovem adolescente solteira, como recém-casada, como recém-parida, eu acabei de ter meu bebê, como eu posso estar servindo de alguma maneira? E às vezes Deus conta com a gente mesmo, nesse momento, Ele está sempre querendo nos usar, né? Então, eu quero sempre estar disponível para o Senhor, ouvindo aqui, o Senhor tem renovado verdades que às vezes a gente vai deixando passar, né? Mas que a gente venha buscar com todo o coração, dar o melhor ao que o Senhor espera, dar o melhor aos da nossa casa, que são prioridade, né? Que a gente não deixe eles de lado, mas que a gente venha envolvê-los nesse serviço de amor, gerar essa carga no coração deles, que nossos filhos venham ter alegria em servir, que venham ter um coração acolhedor e compassivo, nisso que Gi falou, né, de ver o necessitado, que eles não venham temer, mas que eles venham amar, que eles venham ter o sentimento que Jesus teve. E que Jesus abençoe cada casa, cada coração, e que Ele nos direcione e conduza que em todo momento a gente tenha estar andando em conversação contínua com Ele, para que a gente venha saber exatamente o que fazer. Ele vai nos dar a sabedoria, Ele vai direcionar em todas as áreas das nossas vidas. Um beijo grande. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amém, amém, Luana. Beijo grande, beijo para todas. Beijo. Vou deixar o link aqui da primeira hospitalidade prática da semana passada. Você pode entrar e assistir. Tá bom? Deixa aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, tudo que puder, seu comentário. Escreve aí, Ele me amou primeiro. Amém. Porque Ele... gente, pelo amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Eu não dou conta, não, gente. Para mim, parece que tá assim, ó. Ele nos amou primeiro. Temos mais um vídeo, né? Temos mais um vídeo, vamos finalizar com eles. Deus abençoe, até a próxima. Ele nos amou primeiro. Bom estar aqui com vocês nesse projeto que eu acho tão bonito e que eu vejo que honra tanto Nosso Senhor, e eu vejo através da vida das irmãs compartilhando, e sou muito edificada, e para mim estar hoje compartilhando sobre hospedagem assim é muito bom, né? Eu nem esperava assim. E nós temos recebido muitos irmãos aqui ao longo dos anos. E tive uma incentivadora muito forte, que foi a Zoé, né, que começou a ministrar no meu coração sobre isso com o exemplo dela. E é uma coisa que eu sempre falo assim, né, aprendam com as mais velhas, porque é um tesouro que o Senhor nos dá, irmãs mais velhas que já praticam o que nós vamos aprender a praticar com o tempo, né. E eu lembro que tem um Provérbios que me estimulou muito, assim,
que é o Provérbios, que foi onde deu uma virada de chave na minha cabeça, assim, no meu marido, porque a gente queria ter a casa em ordem, tinha 3 crianças, ia até o meio da semana arrumando casa e tal. E aí aquilo virava uma murmuração, assim, era toalha para lavar, eram umas coisas assim que não tinha nem porquê de murmurar, mas a gente murmura, né? E aí o Senhor veio e ministrou para mim essa palavra de Provérbios 14:4, que é: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. E aí virou a chave, né? Tem horas que é pela obediência radical e tem horas que o Espírito Santo vem e ministra e a gente, com a graça do Senhor, consegue mudar. E mudamos. E então foi progressivo. A gente recebia um casal, a gente recebia uma família, a gente recebia os amigos das meninas. E hoje a gente já hospedou 17 pessoas uma semana, foi uma loucura, uma bênção aquela semana. E a gente vê assim, né? É na simplicidade. É dividir a nossa casa, a nossa mesa, o nosso tempo, é ter uma palavra, é ter um carinho, um chazinho antes de dormir, é esperar a pessoa com a cama pronta, um lugar para pôr a mala, aqui é o banheiro, fica à vontade, né? Tem os hóspedes passageiros, que a gente mora numa cidade que serve de ponte aérea, então tem muita gente que vem só para prestar um concurso, fazer um exame, fazer a ponte aérea realmente, e tem irmãos que ficam mais tempo, tem situações que já se repetiram algumas vezes de filhos de irmãos que estão com problema em casa e passam uma temporada aqui em casa, dá uma aliviada para os pais lá e a gente dá uma força para a filha aqui, né? Então nós hospedamos mais mulheres, porque nós temos filhas mulheres, meu marido viaja, mais esporadicamente hoje, mas já viajou muito, então quando tem casais, homens, não dá, né? Não rola. Mas tem sido muito bom, assim. E pessoas que a gente acaba, assim, pegando, assim, como filho, né? Como parte da família, prima, As meninas usam muito uma frase que uma vez a Nicole usou para minha filha mais velha, assim: mãe, deixa ela dormir aqui, sabe, mas a casa já tá cheia, mas ela é pequenininha, ela cabe em qualquer cantinho, né? E virou um chavão aqui em casa, né? Tem sempre um lugar, a gente dá um jeitinho e a pessoa não pode ficar de fora, né? Então é isso, nosso coração se alarga, nós fomos tremendamente abençoados. Nós passamos essa situação só 3 minutos, né? Do Descende, que veio muita gente para cá e nós estávamos numa situação financeira bem difícil naquela época, porque meu marido trabalha com vendas e, enfim, quem depende de comissão sabe como é. E aqueles meses estavam bem puxados e a gente avisou assim: olha, vai precisar dividir o café, as refeições, e veio gente de tudo que era parte, durante pré-Descende, depois ficou assim uma turma. E como foi bom, e como o Senhor abriu as portas assim de trabalho depois daquilo. E nós estávamos muito assim, porque a gente gosta de dar, assim, mesmo simples, a gente gosta, né, de ter uma coisa legal para oferecer, uma mesa mais... E aquelas meninas se esforçaram e faziam café e faziam as coisas e estavam juntas, sabe? E a galera no pátio aqui de casa junto, e foi muito bom. Isso é realmente, ele é o nosso galardador, né? Ele nos dá. Ele é um pai de amor, ele nos dá condições de receber, de acolher. Sempre tem uma palavra, às vezes não tem palavra nenhuma, é só estar junto, né? E é isso que a gente faz, quer estar junto, quer estar dando o que a gente tem de melhor, né? E o que eu tenho de melhor, que a minha família tem de melhor é o Senhor. Animo vocês a fazerem isso. Um beijo, amo vocês. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos de Deus. Ele nos amou Primeiro. Nós
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E eu amarei para sempre. Temos vida plena porque Ele nos amou primeiro.